comecei a fazer esse filme, O Mercado de Notícias, em 2006. Comecei a pesquisar o assunto, a história do jornalismo. Me deparei com uma peça do Ben Jonson, escrita em 1625, e fiquei espantado com a data, porque o jornalismo surgiu na Inglaterra em 1622. Então, em 3 anos, o Ben Jonson já tinha percebido muitas das questões que o jornalismo tem até hoje. A questão ética da notícia, o interesse por trás da notícia, o interesse político e econômico, as pessoas que querem aparecer no jornal, as notícias falsas, as fofocas, estava tudo lá já. Então essa peça serviu de guia para o filme. Eu convidei 13 jornalistas, traduzi a peça junto com a Lisiane Kurland. Passamos 3 anos traduzindo a peça. Depois que ela ficou pronta, a gente mandou para os jornalistas para poder discutir as questões da peça com eles, e encenei a peça em Porto Alegre com um grupo de 14 atores e juntei tudo isso, as entrevistas e a peça. E o filme tem também um site que é paralelo ao filme, não é exatamente um site do filme, é outra coisa. Toda a pesquisa que eu fiz nesses 8 anos está lá no site. Todos os ensaios da peça, tudo que eu filmei da peça está lá, a peça vai estar quase inteira no site, e as entrevistas dos jornalistas na íntegra também vai estar lá no site. Já coloquei a primeira ontem, do Jânio de Freitas, então quem quiser assistir a entrevista inteira do Jânio, pode ver lá, e cada semana o site vai sendo atualizado com novo material do filme e também com a pesquisa toda que eu fiz. E qual a tua expectativa para a exibição? A expectativa é boa, é grande, porque é do tamanho desse auditório, que eu já tinha me falado, eu não conhecia o Festival de Recife, e já tinha me falado que era um negócio enorme, mas eu realmente não estava preparado para um auditório tão grande assim. E vai ser interessante ver o filme com um público tão grande, e a minha expectativa é muito boa. E para finalizar, Jorge, qual o teu planejamento para a distribuição do filme após a exibição aqui em Recife? Eu tenho já uma proposta de distribuição, espero que o filme estreie, enfim, em todas as capitais brasileiras. Claro, é um documentário, não é um grande lançamento, mas eu espero que seja um filme útil para ser usado em universidades, nas escolas, para debater um assunto que para mim é muito importante, que é a mídia. Iniciamos nesse momento a mostra competitiva de longas documentários internacionais com a exibição do filme O Mercado de Notícias, direção de Jorge Furtado, do Rio Grande do Sul. Chamamos ao palco a equipe do filme, por favor. Esse documentário é sobre a mídia e democracia, com depoimentos de jornalistas brasileiros e trechos da peça O Mercado de Notícias, escrita pelo inglês Ben Jonson em 1625. Boa noite, é um prazer estar aqui e agradecer ao festival, e agradecer à equipe do filme, aos jornalistas, meus entrevistados. Eu estava conversando ontem com o Maurício, da produção, e ele me perguntou de que ano era a Ilha das Flores, e eu disse que era de 89. Ele me falou, foi o ano que eu nasci. Depois me senti um pouco velho, eu me dei conta que era também a primeira eleição democrática, depois de 27 anos de ditadura. A minha filha, Alice, de 13 anos, está estudando a ditadura militar. E ela chegou em casa um dia e me perguntou, vocês viveram no tempo da ditadura? E eu disse, eu agora dizendo, sim, vivemos. Se vocês não fizeram nada, eu disse, fizemos filmes. E, bom, existem outras formas de ditaduras econômicas, religiosas. Existe a ditadura da mídia também. E esse filme é sobre isso, é dedicado aos jornalistas, aos bons jornalistas. As ditaduras não gostam de bons jornalistas, porque eles trazem dúvidas, as ditaduras gostam de certezas. Eu queria dedicar o filme aos jornalistas, então, especialmente a um jornalista, um dos meus entrevistados, que enfrentou e continua enfrentando todos os tipos de ditadura, que é o Jânio de Freitas. Bom, desde já, que perdoem as nossas faltas, a produção é singela, monetária. A peça que se escuta é a nossa falta, que dela fala mal, mas que dela fala.
comentem nossas gafes e percalços em casa, no escritório de direito, se encena a desejos verdadeiros, que importa que os cavalos sejam falsos, que nuvens sejam tinta, montanhas papelão, que a madeira forje o aço dos punhais, as coisas sobre o palco são reais, se a palavra assevera que elas são. Bom fim. Bom, depois da exibição dos curtas e do longa-metragem, nós teremos um breve intervalo e na volta exibiremos o filme ao concurso Getúlio, direção de João Jardim, e o filme português 1960, direção de Rodrigo Areias, que concorre pela mostra competitiva de longas documentários internacionais. Uma boa sessão de cinema e até já! Do segundo dia de debate, 18º CinePE, Festival Audiovisual. Vamos encerrar hoje os debates com o filme do Furtado, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela presença da imprensa mais uma vez, que aos poucos vai chegando aí também. Estão doidos para assistir esse debate. Jorge, a gente tenta aqui realmente conduzir de uma forma informal. Eu peço isso para todos os curtas-metragistas, os diretores mais conhecidos. Falem um pouco sobre o projeto, se apresente, falem sobre a exibição de ontem e depois a gente passa a pergunta para os jornalistas. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, a exibição foi ótima, eu estava nervosíssimo, meu joelho tremia, não sei se deu para perceber isso, eu estava muito nervoso naquele palco. Muito grande o cinema, já tinha me falado que era enorme, mas eu não tinha essa noção que era tão grande. E foi muito boa a sessão, gostei de mostrar o filme aqui. Bom, o filme é um documentário sobre jornalismo. Ele eu comecei a fazer em 2006. Comecei a resolver fazer um documentário sobre mídia e jornalismo e fui estudar a história do jornalismo. Eu acho que ser original é voltar às origens, ser radical aí na raiz das coisas. E gosto muito de história e fui ler um livro do Peter Burke, do Asa Biggs, chamado A História Social da Mídia. E ele falava lá no século XVII, no capítulo sobre a Inglaterra, falava de uma peça do Ben Jonson, State of News, que segundo ele, de um pequeno parágrafo sobre a peça, era uma sátira, uma comédia sobre jornalismo, escrito em 1625. E, bom, primeiro que juntou duas obsessões, o jornalismo e a política e o teatro elizabetano, que eu conheço um pouco por causa do Shakespeare. Conhecia do Ben Jonson só o Volpone, que é a única peça dele traduzida no Brasil, que foi até encenada aqui. O Amor Chagas fazia o Mosca. E aí fui ler a peça, não tinha tradução. A peça não tinha tradução para português, né? E eu comecei a ler e é bem difícil, não é um inglês complicado, mais difícil do que o Shakespeare, porque o Shakespeare trata muito de temas clássicos, né? Fala da Grécia, de Roma, do Egito, da Verona distante, mas o Ben Jonson era um cronista, ele era na verdade um jornalista, ele falava da Londres daquele momento, não à toa ele foi preso várias vezes. E aí eu comecei a ler a peça, era bem complicada, eu chamei a Lisiane Kuglan, que traduziu comigo 2 livros já, os 2 Alices, do Lewis Carroll, e aí a gente começou a traduzir a peça e eu percebi a extrema atualidade do texto dele, todas as questões que o jornalismo tem até hoje, né, a relação com a fonte, o financiamento da notícia, o interesse por trás da notícia, as pessoas que querem aparecer no jornal, enfim, todos esses assuntos já estavam lá. Bom, aí eu, com a tradução da peça, levou 3 anos, eu peguei o texto da peça e convidei 15, na verdade eu convidei 15 jornalistas. Um não aceitou, foi o Hélio Gaspari, ele foi muito gentil, me atendeu, mas não dá entrevista, nunca deu. E o outro foi o Caco Barcelos, que aceitou fazer a entrevista, mas não pude fazer, porque eu estava no Rio, ele se atrasou, estava fazendo uma matéria aqui no Nordeste e não conseguiu chegar. E aí os outros 3 jornalistas, eu mandei a peça para eles, fiz uma pauta de entrevista
em cima da peça, com todas as questões que a peça levanta, e juntei tudo, passei tudo para o texto, né? Editei primeiro no papel a peça e as entrevistas, e ainda o filme tem essas 3 linhas narrativas: a entrevista com jornalistas, a peça e pequenos casos, né? Casos jornalísticos que ilustram o tema. Misturei tudo no papel, entreguei para o Giba, como sempre, te vira aí. Ele passou 3 meses tentando dar algum sentido àquilo tudo, juntamos o filme e é isso. O filme pretende discutir o jornalismo, né? Porque, bom, eu fiz jornalismo, eu larguei a medicina para fazer jornalismo, acabei fazendo cinema, enfim, sei lá por quê. Tinha uma cadeira de cinema lá dentro e tinha muita gente começando a fazer cinema em Porto Alegre e eu acabei fazendo cinema. Mas eu gosto de notícia, não sei viver sem ler jornal e percebi que o jornalismo estava num período de uma grande transformação, assim, equivalente àquela do século XVII com a invenção da imprensa. A gente chama jornalismo de imprensa, mas o jornalismo já existia antes da imprensa através de relatos, manuscritos, diários de viagem, cartas. Mas com a invenção da imprensa, o jornalismo cresceu geometricamente, enfim, e virou o jornalismo, né, que a gente conhece. Só que no final do século XX, a invenção da internet mudou tudo, mudou completamente a lógica do jornalismo. O Chomsky chamava de um processo de formação de consenso, né? Quer dizer, a imprensa, através de 5, 6 veículos, conseguia formar um consenso. E isso mudou totalmente, né? E eu queria falar sobre isso. E aí foi isso. Luiz Amin, Estado de São Paulo. Oi, bom dia a todos. Jorge, a pergunta é muito simples, né? Claro que você pega uma situação complexa e bastante diversificada, até certo ponto, como é do jornalismo brasileiro, você vai encontrar uma variabilidade muito grande de abordagens, inclusive dentro do espectro ideológico, né? Eu queria te perguntar como é que você, que critério que presidiu a sua escolha dos nomes? Você já falou dos nomes, dos que não aceitaram, mas que critério você, quando você teve que eleger esse elenco do seu filme, como é que você procedeu? Foi uma escolha bastante pessoal, muito pessoal. Eu escolhi jornalistas de quase todos os veículos. Acredito que dentro de todos os veículos há bons e maus jornalistas, como há bons e maus médicos e cineastas em todo lugar. E queria jornalistas de política, né? Podia ter feito um outro recorte cultural, enfim. Até pensei em entrevistar o Veríssimo, por exemplo, para ter um gaúcho conhecido nacionalmente, né? Porque o meu critério era um pouco esse também, jornalistas de repercussão nacional, conhecidos nacionalmente. Mas resolvi centrar, porque até meus exemplos eram mais ligados à política, resolvi chamar jornalistas que atuam mais no hard news, né? na política. E, enfim, convidei, tinha um limite claro que há muitos outros jornalistas que eu podia ter entrevistado, mas tinha um limite de tamanho também. E foi isso, convidei os que eu gostava, os que eu leio, as pessoas que eu assisto e vejo, e que são, como tu disseste, às vezes de ideologias distintas e discordam de muita gente. Eu acho que tem alguns ali que não deveria convidar juntos para o mesmo jantar, alguns deles nem se dão, mas enfim, discordam, alguns discordam dos outros, e isso eu acho importante. E, enfim, foi isso, assim, foi um critério bem pessoal mesmo. Paulo Portugal, jornalista português que está acompanhando aqui com a gente no festival. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Jorge. Obrigado por este filme também, que
nos questiona a nós próprios, e nesse sentido penso que havia muitas coisas para perguntar, mas aproveitava a oportunidade para perceber um pouco também como é que foi essa experiência de pegar no jornalismo, também com esse lado mais teatral que também tem a ver com a tua experiência, não é? E um pouco também essa ironia, era algo que também já estava a partir há uns casos que são da nossa história, era algo que também já estava previsto, portanto, no fundo, esta composição final com esse lado dessa terminologia mais próxima da peça, talvez, e a tua ironia. Bom, eu acho que sou bem comediante, eu gosto de comédias, faço muito comédias. Tem uma frase do personagem do Shakespeare que fala da comédia, do Falstaff, que diz: a jest with a sad brow, uma piada com uma pitada de tristeza. Esse é o meu tipo preferido de filme, as comédias tristes, né? Eu acho que a melhor representação da vida é a comédia triste, né? Scola, Monicelli, Fellini, especialmente Chaplin, né, que talvez seja o maior artista que o cinema já produziu, ele mistura sempre, não é só comédia, não é só engraçado, né, ele tem um pouco de tristeza também. A peça do Johnson, ela é uma comédia, né, ele escolhe, os personagens têm nome de Madame Censura, Madame Expectativa, a Rainha Pecúnia, né? Então são personagens emblemáticos, quase caricaturas, assim. E eu acho que a peça, além de conduzir a entrevista, ela serve também como um certo alívio cômico. Se fosse só jornalistas falando de política o tempo inteiro, talvez fosse ficar um pouco chato, né? Enfim, então dá um certo alívio cômico. Mas a comédia, ela é sempre uma tragédia do lado avesso, né? Então ela é engraçada, mas não é só engraçada. Ali tem muita reflexão a respeito do que é o jornalismo, né? Então essa mistura me pareceu interessante. Voltando um pouco, falando ainda do lado cômico do filme, voltando ainda à pergunta do Zanin, eu gostaria de ter incluído, porque o filme, além da peça, das entrevistas, ele cita quatro casos jornalísticos, né? O caso da bolinha de papel, o caso do Picasso do INSS, o caso do ministro Orlando Silva, conhecido aqui como a CPI da tapioca, foi uma tapioca que rendeu páginas e páginas de jornal, e o caso da escola base, né? São quatro casos que o filme cita, né? O caso da escola base é um caso muito exemplar aqui, ficou muito conhecido no Brasil, que foi uma creche que foi acusada de abuso sexual, enfim, os donos foram perseguidos, a vida deles foi totalmente destruída, e enfim, depois se descobriu que não havia nada, não existia absolutamente nada, era totalmente falsa a história. Alguns jornalistas levantaram essa questão, o Luiz Nassif foi um deles, né, que reverteu a tendência de linchamento que estava acontecendo. Os outros três casos, a tapioca, a bolinha e o Picasso, eles são barrigas, barriga, não sei se é uma expressão mundial, mas no Brasil é um erro da imprensa, um erro, né? Que de alguma maneira eram contra os governos Lula e o governo Dilma, né? Eu te juro que eu gostaria muito de ter incluído uma barriga contra o governo Fernando Henrique, só que eu não encontrei nenhuma. Se alguém souber de alguma, inclusive, me mande por e-mail, casa@casacinepoa.com.br. Se alguém souber de algum grande erro da imprensa brasileira que fosse prejudicial ao governo Fernando Henrique, me avise, porque eu gostaria muito de ter incluído no filme, mas não achei nenhum. E claro que isso não é uma coincidência, obviamente. A imprensa, desde a ascensão do governo Lula em 2002, ela assumiu muito o papel de oposição real ao governo, já que os partidos de oposição, isso dito textualmente pela presidente da Associação Nacional de Jornais, Judite Brito, em 2006, ela disse: a imprensa é a verdadeira oposição, assumiu o papel de oposição, porque a oposição está muito fragilizada, né? Então eu percebi também, isso em 2006, que
a imprensa, por ter assumido esse papel ativo de oposição, ela passou a descumprir alguns critérios básicos do jornalismo, que é investigar mais profundamente a matéria, ir fundo na fonte, ver várias fontes. Enfim, a imprensa, tecnicamente, ela piorou nesse sentido muito. Então, o filme acabou tendo um viés, talvez, mais governista do que eu desejaria que fosse, realmente, né? Mas eu realmente não encontrei casos que fossem diferentes desse. E poderia citar rapidamente agora que, de cabeça, mais 10 casos de barrigas contra o governo Lula e contra o governo Dilma. Eu acho que essa ideologização excessiva da imprensa é um grande problema. Eu vou citar 2 casos muito rápidos, que até pensei em incluir no filme, mas acabei não incluindo. Um deles é da febre amarela. Houve, há alguns anos, uma notícia de uma epidemia de febre amarela no Brasil. E alguns jornais chegaram a dizer que todas as pessoas deviam ser vacinadas contra a febre amarela. A minha filha, que estava embarcando para Belo Horizonte, ficou 3 horas numa fila para se vacinar para a febre amarela para ir para Belo Horizonte. No fim, os casos de febre amarela foram pouquíssimos e 6 pessoas morreram da vacina. Então, quando nós, leitores, lemos um jornal, nós vemos pessoas que são contra o governo dizendo que todo mundo tem que se vacinar, e gente que é a favor do governo dizendo que ninguém precisa se vacinar. Só que nós, pais, pensamos bem, cara, minha filha precisa se vacinar ou não, porque a febre amarela não sabe da briga dos tucanos e dos petistas, né? Ela existe ou não existe. Um outro caso que me pareceu também exemplar foi quando, há alguns anos, o Plano Nacional de Bibliotecas Públicas adquiriu um livro, O Contrato com Deus, de Will Eisner, que é uma obra-prima. Will Eisner é um grande, um enorme artista, e O Contrato com Deus é um dos seus melhores trabalhos, uma novela gráfica incrível. Esse livro foi distribuído em São Paulo pelo governo tucano e no Rio Grande do Sul pelo governo petista. Em São Paulo, os petistas caíram de pau no governo tucano, porque chamavam o livro de pornográfico. No Rio Grande do Sul, os tucanos caíram de pau no governo petista, porque chamavam o livro de pornográfico. Eu queria o livro, sei que de pornográfico não tem absolutamente nada, aliás, é um livro triste, muito triste, quase religioso. Escrevi sobre o assunto e fui chamado a um debate na rádio, onde estavam presentes o apresentador, uma representante da Secretaria de Educação, uma psicóloga, uma atriz e eu. Quando começou o debate, eu perguntei: vocês leram o livro? Não, ninguém tinha lido. Nenhum deles tinha lido o livro. Eu vi o governador de São Paulo e também do Rio Grande do Sul dizendo: ah, não, o livro, eu não tive chance de ler o livro. Bom, o mínimo para se falar sobre um livro é ler o livro. Então, isso é uma questão que o filme também coloca no caso do Picasso, do INSS, porque basta olhar com alguma atenção para o original e para o pôster para saber que se trata de um pôster. Mas quase que um bombeiro morre tentando salvar um pôster de um incêndio. Então, essas questões, o caso do Picasso parece uma comédia, é engraçado, mas aquilo foi capa dos principais jornais brasileiros nas edições de domingo, que é a principal edição do jornal. Enfim. Maria do Rosário Caetano, revista de cinema. Jorge, eu queria entender como é que você vai lançar esse filme em termos de mídia, porque a Folha de São Paulo gosta de ser polêmica. Eu me lembro que quando o Chaim Litevski lançou o Cidadão Boysen, o filme deixou a Folha muito mal, porque disse que a Folha transportava, né, colaborava com a Operação Oban e tal e tal. E a Folha fez questão de dar uma capa para o filme e se dizia que não era bem verdade, tal, mas deu. No caso do seu filme, eu acho que como ele é muito específico nesse vexame que expõe a capa dela, conta que você mandou uma correspondência na época para um Busman e tal, eu senti que ela ficou meio retraída com o seu filme, já escondeu ele numa tirinha sem foto, sem nada, comprida assim e tal. Os outros também têm dado uma cobertura muito cheia de dedos, porque a imprensa não gosta de ser criticada.
criticada. Ela é profundamente crítica, mas ela não gosta de ser criticada, né? Então, esse é um ponto. Com relação ao humor do filme, eu pergunto se houve algum momento em que você foi tentado, depois agora, diminuir um pouco dos depoimentos e aumentar a parte, porque o público vibra de uma tal forma, participa do filme de uma tal forma, na sequência do Picasso, claro, e da Bolinha, vira uma comédia mesmo e o pessoal participa profundamente. Se você não acha que a peça e os depoimentos, claro que para reflexão está perfeito, mas como agora o produtor do filme, você não pensou que mais um ou dois casos ali nesse tom transformaria o filme numa comédia, numa possibilidade maior de sucesso. E o último ponto é com relação ao Jânio de Freitas. Aquela história do Terra em Transe, né, que é a única sequência que você dialoga abertamente com o cinema brasileiro, cita um filme sobre um poeta jornalista, que é um personagem trágico e tal. Eu coloquei uma notinha na internet sobre isso, falando que o Jânio de Freitas era uma das fontes inspiradoras do Paulo Martins do Terra em Transe. Nunca recebi um e-mail de gente estranha, porque eu mando o almanaque direto para as pessoas. Tinha colocado no blog, ninguém entra no meu blog, não teve problema nenhum. Uma pessoa entrou e começou a xingar o Jânio de Freitas dos nomes mais pavorosos do mundo. Eu levei sustos, ele falou, isso é o dia a dia da internet, mas eu não vivo nesse mundo. O meu mundo é selecionado, eu mando para as pessoas sérias. Mas um ódio ao Jânio, e aliou-se ao Glauber, nunca deve ter ouvido falar de Glauber, jamais Glauber Rocha teria se inspirado nesse crápula. Isso é um bandido, é um dos piores seres humanos da face da terra e tal, e tal, e tal. E do lado do Glauber. Ora, todo mundo sabe, o Glauber foi amigo pessoal do Jânio. O Jânio fez capa de disco da Nara Leão, era amigo pessoal da Nara. Quer dizer, querer negar que ele era amigo do Glauber e que isso não existiu, é aquele negação. Mas ele se aliou ao Glauber para destruir o Jânio. Então há um ódio, há uma parte do Brasil contra o Jânio, que é uma força poderosa, eu fiquei estarrecida. Bom, por partes. Então, a questão da distribuição. Eu imagino que quero que o filme seja lançado nos cinemas e já tenha uma proposta de distribuição do filme. A gente está definindo ainda se vai lançar o filme ao mesmo tempo em todos os lugares ou regionalmente, né? Isso é a pensar ainda, não entendo muito disso. E vou ouvir a opinião das pessoas sobre isso. Mas espero que o filme seja lançado nos cinemas. E eu fiz, junto com o filme, um site, que é omercadodenotícias.com.br. Todo o material de pesquisa desses meus 8 anos de trabalho estão no site. Todas as fontes de todas as matérias, vários links para toda a pesquisa que eu fiz. Vou publicar todas as entrevistas dos jornalistas na íntegra. Já publiquei, na quinta-feira já está disponível a entrevista inteira do Jânio, é a primeira que está lá. Já tenho o primeiro ato inteiro da peça, vou publicar os 5 atos da peça e estou publicando, vou continuar, o site vai sendo atualizado semanalmente. Aliás, ontem me passasse um texto do André Singer, que eu já mandei para o site, vou botar lá no site. Todos esses artigos que tratam da imprensa, que são relevantes, estou publicando lá no site e vou colocar, já a peça na íntegra, já está lá em inglês, tem uma proposta de publicação do texto em português, uma edição bilíngue, vou dar um tempo ainda para a editora, se realmente sair vou lançar o livro, mas se não sair vou publicar o texto também na íntegra da peça lá no site. Espero e vou publicar depois que o filme passar nos cinemas, o filme estará lá inteiro disponível no site. A segunda questão, quanto a essa questão de se o filme vai ser divulgado ou não, eu acho, Rosário, que a força dos grandes veículos de comunicação ainda é muito grande. Mas já não é tão grande assim. Existem muitas alternativas de divulgação e a internet é uma delas, e eu espero que o filme circule bastante na internet. A segunda questão que perguntasse é sobre a comédia. A minha tendência é comédia, se bobear, eu faço só comédia, não faço mais nada. Mas eu não queria, eu queria um equilíbrio mesmo. Eu queria que o filme tivesse um certo equilíbrio, assim, entre a comédia e algumas coisas até são um pouco mais áridas. Por exemplo,
o Jânio faz um levantamento sobre os vários jornais, a história dos vários jornais brasileiros, o Maurício também comenta. Então, eu queria registrar aquilo ali, enfim, o filme tem essa parte mais dura, digamos assim, e uns certos alívios cômicos. Se fosse para ter mais alívio cômico, material é que não falta, então tem todo dia, tem milhares. Tinha um que eu fiquei muito tentado, que era o caso das bailarinas. Essa história foi incrível. Quando teve a crise da tapioca, dos cartões corporativos, né, para quem não sabe, quem é de fora, o ministro Orlando Silva foi acusado de comprar uma tapioca de R$ 8,30 em Taguatinga, que é uma cidade do lado de Brasília, e o cartão corporativo dele só valia em Brasília, não podia ser usado em Taguatinga. Isso quase gerou uma CPI, debates intermináveis sobre a tapioca. E nessa crise da tapioca, teve uma notícia que foi capa do Jornal do Brasil, que era a seguinte: cartão pagou até bailarinas. Aí era perfeito, porque juntava sexo no assunto, que era o que estava faltando, né? Então parecia que o cartão corporativo tinha pago bailarinas. Quem lia a notícia chegava à conclusão que o negócio estava mal explicado. Dizia assim, R$ 80 para 20 bailarinas. Eu achei, mas que bailarinas baratas! Muito baratas essas bailarinas. Aí segunda-feira descobriu-se que bailarina é um arranjo floral que se bota nas mesas com uma velhinha que chama bailarina. Então foram compradas as bailarinas com uma recepção para alguém. Então essas eram as 20 bailarinas que foram compradas. Ninguém pensou, nem pensou meia hora antes de investigar o que eram essas tais bailarinas, e a coisa virou capa da edição de domingo do Jornal do Brasil. Muito bem. O famoso cachorro fez mal à moça. O cachorro fez uma violada no pau. Cachorro fez mal. Enfim, essas notícias acontecem toda hora, né? E não param de acontecer. Hoje, de manhã, eu acordo, como fiz todo dia, faço todo dia, leio os jornais, li a Folha de São Paulo, e tem uma notícia sobre o Lula. Lula deu uma entrevista no jornal, na RTP, estou lendo aqui, eu salvei aqui, diz assim: em se tratando de responsabilidade fiscal e de macroeconomia, não tem nenhum país melhor que o Brasil. O milagre econômico vai se manter e o Brasil vai continuar crescendo. Eu li, o milagre econômico, o Lula se referiu ao momento, por exemplo, o milagre econômico, uma expressão da ditadura. Lula não fez isso, fez isso. Na Folha estava entre colchetes, o milagre econômico, no meio das aspas, né? Mas o milagre econômico. Só que o que mudou? Mudou que eu entrei no Google, RTP, Lula, PUFT, e assisti a entrevista hoje de manhã, 36 minutos, boa entrevista, ótima, excelente. E claro que não foi ele que falou isso, quem falou isso foi a jornalista. A jornalista disse: o milagre econômico brasileiro vai continuar, e o Lula comentou depois, só que já virou, já está no meio das aspas dele. E hoje, nos comentaristas e nos blogs, os colchetes já sumiram. E Lula falou, se referiu ao momento atual como o milagre econômico. E amanhã vai estar todo mundo caindo de pau, porque o Lula está chamando o que está acontecendo de milagre econômico. É assim que as coisas acontecem, todos os dias. Claro que pouca gente acorda tão cedo como eu e tem paciência para ficar pesquisando onde é que veio esse negócio. As pessoas amanhã já vai estar todo mundo falando do milagre que o Lula falou, do milagre econômico. Então, eu acho que a função do filme é um pouco alertar as pessoas, como a minha mãe, que diz assim: estão dizendo que... Eu pergunto: mãe, quem está dizendo? Onde? Onde é que é a fonte disso? Porque quando começou essa história de internet, blog, Facebook, Twitter e tais, parecia que a função do jornalista tinha desaparecido. Até o diploma parou de ser exigido, parecia que não precisava mais jornalista, não precisava jornalista mais para nada. E ao contrário, a gente precisa mais do que nunca do trabalho do jornalista, que é a pessoa que vai ler essa tonelada de informações e dizer: bom, isso é importante, isso não é, porque eu não tenho tempo para ficar lendo, nós não temos tempo para ficar lendo tudo. Então os jornalistas têm que fazer essa função de filtrar as informações e publicar o que é relevante e não publicar o que é irrelevante. Aliás, quero fazer aqui uma coisa que eu não fiz no filme, queria ter feito. Falei para os jornalistas, mas não entrou no filme, que é o seguinte: os blogs, os sites, a internet, elas não substituem inteiramente os jornais, é claro,
e ainda estão, na minha opinião, numa infância do jornalismo, porque elas publicam coisas como essa que falasse do Jânio. Eu acho totalmente inadmissível que grandes veículos de comunicação publiquem ofensas e absurdos e coisas que ninguém leu, porque aquilo ali é editado automaticamente. O cara publica e aquilo é automaticamente publicado. Então eu abro jornais, abro sites de todos os jornais, dos grandes portais, e leio uma série de impropérios absurdos que estão publicados ali. E o critério, as pessoas dizem que não publicam porque não tem tempo de ler tudo, mas se não tem tempo de ler, não publique. No meu blog eu não aceito comentários porque eu não tenho tempo de ler e não tenho tempo de revisar. Eu quero que a coisa seja publicada, eu quero você com acento. Eu quero que as coisas sejam publicadas com revisão, com pesquisa, que alguém chegue aquela informação. Eu me lembro quando agora me escapou o nome dele, o diretor do Festival de Cinema de São Paulo, que morreu, Leão Cacó. Quando o Leão morreu, eu conhecia, eu não era amigo dele, mas conhecia muito, gostava muito dele, viajamos juntos algumas vezes, e eu ia ser jurado do Festival de São Paulo, estava indo para São Paulo, a Renata tinha me convidado, e quando ele morreu eu entrei no jornal para ler, né, a notícia, e tinha uma série de ofensas aí publicadas nos sites dos grandes jornais, porque aquilo ali simplesmente entra automaticamente. É um absurdo que a internet ainda faça isso. E um dia que tiver um site grande desses, que botar um conjunto de editores, bote estudantes de jornalismo, estudantes de direito, estudantes de letras para corrigir a ortografia e só publique o que for lido. É absurdo que alguém publique alguma coisa que nunca leu. Paulo Henrique, hoje em dia, igreja. Jorge, parabéns aí pelo filme, gostei muito. Você falou agora há pouco que o filme tem um lado mais governista do que gostaria, né? Aí eu te pergunto, né? Sabendo do seu passado aí nas campanhas do PT, você acha que isso não pode prejudicar o filme? Pessoas tecerem acusações que você fez um filme, né, sei lá, governista, um tipo de crítica que fatalmente pode surgir aí. Como é que você vai lidar com esse tipo de acusação? Olha, eu acho que sim, eu acho que pode surgir, eu acho que é possível que surja, mas o que eu vou te dizer? Eu tentei entrevistar, eu entrevistei jornalistas de vários veículos, de várias tendências mesmo, e, enfim, acho que o filme tem um certo viés esquerdista, como diz o Toledo, não disser que não tem viés, todo mundo tem algum viés, né? E eu não nego este, e acho que essa acusação pode vir, mas enfim, o que eu vou fazer? O filme ele foi resultado de um concurso público, num concurso do MINC, onde tinha 274 projetos selecionados, concorrendo. Foram escolhidos 5, esse é um deles. E as acusações vão vir sempre, enfim, não há o que fazer a respeito disso, eu acho, só responder. Bom dia. Bom dia. Eu estou no filme, sou super fã, a Ilha das Flores faz parte da minha construção como pessoa. Mais alto? Tá ligado. Tá ligado? Tá ligado. Tá. E se identifica, por favor. Meu nome é Vivian, eu sou Mackenzie, estou aqui porque eu estou fazendo uma dissertação sobre cinema pernambucano. E eu queria saber se interessou a vocês ou aos autores. Eu vi que você convergiu o filme, você aliás ao contrário, né? Você fez o filme, você já está pensando em um livro, fez um site. Eu queria saber se interessou para alguém do filme fazer uma peça mesmo com o mercado de notícias. Interessou e muito. Os atores todos queriam muito fazer a peça. Vamos fazer a peça. Eu não sei fazer teatro, para te falar a verdade. Eu não sou diretor de teatro, eu acho que eu não conseguiria conviver com
a montagem ao vivo toda sexta-feira, aquela agonia de estar todo mundo bem, ninguém está gripado, ninguém torceu o pé. Eu não saberia fazer isso. Eu realmente não sei muito como pensar uma peça assim no palco, né? Já me convidaram várias vezes para fazer teatro. Aliás, tem uma peça minha em cartaz no Rio de Janeiro, mas eu não dirigia. O Pedro Malazarte, Arara Gigante, uma peça infantil, está lá no Rio. Mas dirigir uma peça, eu realmente não saberia fazer isso. Eu ia querer cortar o close. Como é que eu faço um close? Não tem close. Não, corta? Não tem corta. Treve? Não tem treve. Não sei o que fazer. Realmente não sei o que fazer numa peça, né? Mas os atores todos queriam muito fazer e talvez alguém faça. A peça é enorme, ela tem 2h30 e são 36 personagens. Dá para montar com 14 atores, que foi a trupe que eu juntei ali. E tem momentos muito engraçados, tem outras histórias muito interessantes. Se alguém se interessar em montar peça, eu acho que é possível que saia. Vamos ver. Você sabe se ela acontece em algum lugar, na Inglaterra? Ela acontece em Londres num dia, durante um dia. Ela se passa em um dia. Não, se ela é montada. Se ela é montada? Não, ela nunca foi montada. Ela não é montada... que eu saiba desde 1700 e pouco. Ela nunca foi montada nem em Londres. Então você resgatou. Realmente a gente tirou ela do limbo. Ela nunca foi montada desde essa época. Eu até pedi para as pessoas que soubessem de alguma montagem que tem existido em Londres, em algum lugar, que me avisassem, porque realmente eu acho que ela nunca foi montada desde então. Oi, Jorge, só uma curiosidade, um detalhe que depois me ocorreu quando a gente conversou, aquela ida sua a Nova York por causa do desenho do Picasso, é uma pegada totalmente Michael Moore, né? Estou um pouquinho mais magro só. Se coloca, mas é uma coincidência, porque parece que é uma vitrine, Metropolitan, museu? Foi uma coincidência total. Eu fui para Nova York por causa do Emmy da Fernanda. Não, na verdade não foi no Emmy da Fernanda, não. Foi no Emmy do Homens de Bem. O Homens de Bem foi indicado ao Emmy e eu fui, estava lá. E aí eu falei para a Nora, vamos lá ver o Picasso, né? Que é do Metropolitan. O quadro é do Metropolitan. Aí eu fui para o Metropolitan, a Nora filmou aquela câmera, ela pediu, tinha que ter posto crédito, câmera adicional, porque a câmera é dela, meu celular, né? E aí eu entrei no Metropolitan, ela já filmando, ela atrás de mim, e a gente foi barrado pelo guarda, o segurança não pode filmar aqui dentro. Dentro do Metropolitan, engraçado, pode fotografar, mas não filmar. O que é um absurdo, com um iPhone tanto faz, né? E às vezes eu engano, quero filmar e fotografar, enfim. Mas aí fui direto para a sala do Picasso, cheguei lá e não estava, o quadro não estava. Aí eu disse, cara, não está aqui, o quadro não está aqui. Está no INSS. Aí esse quadro não está aqui. Aí, bom, já aproveitei, já visitei o Metropolitan, e aí fui perguntar, cadê o quadro? Aí fui perguntar, vai achar um guarda no Metropolitan que saiba o Picasso, aí fala com o gerente, não sei, eu achei um gerente, cara, cadê o quadro do Picasso? Eu disse, não sei. Não sei, não tenho ideia. Ele deve estar no acervo, sei lá o que. Muito bem, voltamos para o hotel. Aí cheguei lá, fui lá no jornal, tinha uma exposição no Guggenheim, Picasso em preto e branco. Esse Picasso em preto e branco, mas o quadro não é preto e branco. O quadro ele é pálido, mas ele é colorido, né? Eu disse, mas vamos lá, né? Não custa. Cheguei lá, estava na vitrine, tinha para vender na vitrine. Tentei comprar o grande, né? Comprei os pôsteres para dar para os jornalistas. Tentei comprar o grande, mas não tinha, mas estava esgotado. Não, esse foi mais parece que o INSS comprou. Aí você pode filmar aqui dentro? Não pode filmar aqui dentro. Então, enfim, talvez eu seja preso, eu vou estar sozinho, porque eu filmei dentro do erradora, escondida com coisa, e eu na frente do quadro, e filmamos. É engraçado porque aquela coisa de tu ver, né? Basta olhar, porque o quadro, ele é... Aquele quadro, Estrelas Clássicas e minha monografia foi sobre o Picasso. E aquele quadro não tem nada a ver com a fase do Picasso, porque ele é um quadro de 1926, eu acho, quando o Picasso já tinha passado do cubismo, não estava fazendo nada realista, estava fazendo coisas totalmente diferentes, mas aquele quadro é muito, muito realista, só que ele é desenhado a pincel.
Basta olhar para o quadro que tu vê que as pinceladas do cabelo e do vestido são desenhadas a pincel. Aí tu vê o pôster, está aquele mesma pincelada preto e branco. Quem é que achou que isso aqui podia ser um Picasso? É só quem não olhou para nada, não prestou atenção nem num nem no outro. Todos os jornalistas que fizeram a matéria, nenhum deles simplesmente mediu com uma régua. É só porque qualquer obra de artes plásticas, como é que tu define? Mulher em branco, óleo sobre tela, 16 por 24, é o mínimo, data, né? Se tem a data. É o mínimo que tu tem que dizer, a técnica e dimensões. Ninguém disse as dimensões. Eu tive que descobrir o tamanho do quadro comparando com a tomada que tem do lado, medindo a tomada, sabendo uma tomada que tamanho de quadro, para saber que o quadro do INSS tinha 30 centímetros de altura. Todo mundo estava preocupado em enquadrar a foto do Lula, que estava lá no fundo junto com o quadro, entendeu? E ninguém. Aí aconteceu o seguinte, depois de tudo isso que aconteceu, aliás, está no meu blog e está no site do Mercado também. Eu fui entrevistado por um jornalista de Brasília, seu aniversário de Brasília, e eu falei para ele, cara, tem uma pauta para ti. Manda uma repórter lá no INSS, aí eu contei toda a história, muito bem. Ela adorou, ele adorou, me mandou e-mails, trocamos vários e-mails, está tudo documentado. E aí, ótimo, uma semana depois, me ligaram, se tu conhece algum especialista em Picasso? Assim, ui. Por quê? Para quê? Não conheço. Por quê? Não, porque a gente queria ouvir um especialista. Eu cheguei, olha, eu não sou especialista, mas não precisa ser especialista. Basta olhar para o quadro, olha para o original e olha para o pôster também, que são idênticos, é o mesmo quadro. Aí, tá bem. Aí fizeram a matéria, entrevistaram a filha do Picasso, que disse, da Espanha, que obviamente, eu não posso, ela disse o óbvio, eu não posso dizer nada sem ver o quadro. E aí a manchete era, verdadeiro ou falso? A matéria toda amplificou ainda, e acabou dizendo, o quadro não tinha nada que estar aqui. A matéria da Folha, ela chama o quadro de o quadro, a gravura, na mesma matéria. O quadro, a gravura, o desenho, a pintura, na mesma matéria. Então, o mínimo para saber se é um quadro, é uma pintura, é uma gravura, é um desenho, é uma reprodução, isso é o mínimo para se vai falar de artes plásticas. Então, nem esse mínimo critério foi observado, porque a pauta estava pronta. A pauta era a foto do Lula com a luz fluorescente e o quadro. E eu não duvido que a partir do meu filme alguém vai dizer, viu só, continua lá o quadro do... Ou que digam que foi esse governo que comprou o quadro. Não foi, né? Faz muito tempo que o quadro está lá. Bom, sou Humberto Pereira, da Revista de Cinema. Eu gostaria de tomar um tanto a questão levantada aqui pelo Paulo Henrique a respeito justamente da recepção do filme, da expectativa que você tem em relação àquilo que o filme pode gerar em termos de compreensão ou incompreensão em relação ao momento histórico, em relação ao momento político. Você disse que o filme foi iniciado por volta de 2006, a gente passa por um momento político agora de eleição, com todo esse cenário que você descreveu em relação ao peso das redes sociais, do Facebook, da manipulação de informações nos mais diversos âmbitos nesse nível. Eu gostaria que você dissesse, pelo menos explorasse um pouco mais a questão levantada pelo Paulo Henrique, com respeito justamente a esse debate, ou a esse momento em que nós vivemos, o que você espera que o seu filme traga, quer dizer, num mundo governado pela força hoje, não é muito forte, tendo as redes sociais, você crê que esse é um canal privilegiado para que o seu filme desconstrua, vamos assim dizer, todo um imaginário a respeito de falsas notícias, etc. Um pouco isso que eu gostaria que você falasse. Uma outra coisa é justamente em relação ao seu filme mais conhecido, mais famoso, mais cultuado, que sintomaticamente foi realizado também num momento importante político da nossa história, justamente no período da eleição de 1989, que opôs o Collor e o Lula. Como você vê, então, a coincidência desses dois momentos históricos?
menos o de 89 histórico, agora, se você crê que esse filme tenha em relação àquele a mesma ressonância ou algo similar. Bom, sobre essa questão, eu espero, o filme que eu espero, tem uma frase do filme Jacques Russo, que, aliás, a origem dessa frase também é interessante, se você não está em dúvida, é porque foi mal informado. Essa frase, se vocês procurarem na internet, se você não está em dúvida que foi mal informado, ela é atribuída ao Milor Fernandes. Em todas as citações que aparecem na internet, ela é atribuída ao Milor. Só que se for verificar a fonte, todas as informações que dizem que essa frase é do Milor são minhas. Eu que disse que essa frase é do Milor. Todas as fontes, eu estou citado como segundo o Jorge, Milor Fernandes disse. Aí quando eu fui fazer o filme, eu fui explicar onde que o Milor disse isso. Porque eu disse pro Giba, de quem é essa frase, afinal de contas, né? E acho que essa frase é minha, não é do Milor. Eu que achei que era do Milor, porque a frase do Milor tem uma frase do Milor mais ou menos parecida com essa, mas não tem nada a ver com essa. Enfim, então, só para dizer que é o seguinte, o que eu espero que o filme traga é dúvida. Eu acho que o filme, a principal função do filme é provocar nas pessoas a dúvida sobre a informação. Eu acho que a gente tem que duvidar, não pode ser crente, e não pode acreditar simplesmente na manchete, não pode acreditar imediatamente na notícia, tu tem que ter dúvida. Esse é o princípio do jornalismo, aliás, é o princípio da filosofia também, a dúvida, né? Tu tem que duvidar. Se tu não duvidar, tu não cresce, tu não vai para frente, tu tem que ter dúvida. Então eu espero que o filme provoque nas pessoas dúvidas sobre a imprensa, inclusive, sobre a qualidade da informação que nós estamos recebendo. Porque acho que depois que esse turbilhão da internet sedimentar, os veículos mais sérios, né, os veículos mais criteriosos, que publicam informação com mais qualidade, vão acabar sobrevivendo, enquanto os outros vão desaparecer. Eu espero que o filme sirva para isso. Quanto à questão da época do Ilha das Flores e hoje, bom, o Humberto Eco diz que um autor não deve analisar sua própria obra, mas eu, à distância, eu identifico meio claramente todos os meus filmes com certos momentos, assim, até políticos mesmo, né? Meu primeiro filme, de 84, que chama Temporal, que é um filme que hoje eu acho muito ruim, na verdade, mas é um primeiro filme adolescente, é um filme muito adolescente, né? A questão é a família. Tem uma frase, respeito é a puta que pariu, tem essa frase dita por um personagem, lá, uma briga familiar baseada num conto do Veríssimo que nós estragamos bastante. Mas enfim, o filme é um filme adolescente, né? Já o Dorival, que é o meu primeiro filme que eu ainda acho interessante até hoje, o Dia em que Dorival Encarou a Guarda, de 86, é um filme baseado num romance do Tabajara Ruas, num trecho do romance. Ele é um filme no momento das diretas, assim, sobre a revolta, a função social da revolta. Alguém que luta muito por uma coisa, e o Dorival quer tomar um banho, um preso que quer tomar um banho, ele luta muito para aquilo, apanha, leva uma surra, mas toma o banho dele, né? Então é um filme daquele momento, assim, de que a história se constrói na porrada e a gente vai acabar conseguindo tomar o banho. Já o Barbosa, que é o filme de 88, é um filme Sarney total, porque ele é uma depressão, assim, é um filme mais triste, é muito triste, é um filme muito triste. Ele acaba mal, ele deu errado, não deu certo, né? O Brasil não deu certo, o Uruguai vai ganhar e nos ferramos. O Ilha é um filme desse momento, primeiras eleições diretas, depois de 27 anos de ditadura, né? Onde tínhamos o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, naquele debate ali, né? O Collor e o Lula. Dois opostos, extremos, né? O Collor de Mello, dono de uma rede, de uma estação de televisão, milionário, filho de uma família tradicional de latifundiários,
E o Lula, um operário saído do sindicalismo e tal. Enfim, então é um filme muito extremado, assim, nesse sentido, né? Enfim, então cada filme eu identifico mais ou menos uma época, então aquela época é aquela época, e depois cada filme é um outro filme, né? Depois vieram os longas, que daí já é outra história, mas eu não sei, eu fiz 2 filmes esse ano, além do Mercado de Notícias, eu fiz um outro longo, chamado Beleza, que eu estou montando, deve estar pronto no final do ano. E eu li uma frase do Chirida, que é um artista plástico espanhol, que diz: o artista deve fazer o que não sabe. E eu acredito muito nisso, assim. Eu fiz duas coisas que eu não sabia fazer: um documentário de longa-metragem e um drama. Eu nunca tinha feito um drama. Foi curiosíssimo estar num set sem nenhuma piada. Eu às vezes não sabia. Acabou a cena é isso, né? Porque no drama, ao contrário da comédia, nas minhas são muito verborrágicas, fala-se muito na comédia, muito rápido, tem um tempo muito preciso, né? O drama, o romance, ao contrário, às vezes a cena não é nada, né? É um silêncio, as pessoas se olhando. Eu filmei uma cena com 4 personagens: Adriana Esteves, o Brista, Francisco Coco e a Vitória Estrada, os 4 numa mesa. A cena tem 1 minuto e meio, eles não falam nada. Eles não falam, eles ficam só comendo. E é bonita a cena é ótima, né? Ela funciona muito bem e ninguém fala nada, porque às vezes não precisa falar nada. Né? Você sente necessidade de intervenção no mercado de notícias? Intervenção? Intervenção no momento, e que o filme, de algum modo, ele tem esse papel. Não, eu acho que o filme tem esse papel, eu espero que tenha esse papel de questionar, né? De questionar a qualidade da informação, de questionar a posição do jornalismo, né? A gente não vive sem jornalismo, né? A diferença da democracia e da ditadura é a imprensa, praticamente é isso, a imprensa livre, né? Podendo dizer o que quer, e várias versões, e ao contrário, enfim, eu acho que isso é fundamental. A gente tem que ter notícia, tem que ter boa informação, mas tem que questionar a qualidade da informação, sabendo que todos os veículos têm algum interesse, né? Seja do tamanho que for, tem por trás dele uma ideologia, pessoas que querem coisas, enfim, a gente tem que questionar as várias fontes da notícia. Eu acho que você toca num ponto fundamental nesse filme, porque quem trabalha na mídia, na imprensa atual, sabe o seguinte, né? Nós estamos vivendo uma grande fase de transição da mídia impressa para a internet, ninguém tem muita ideia de como isso vai se processar, e isso gera uma grande angústia dentro da imprensa, né? Porque existe uma política da internet, a política da internet é a política do grátis, do gratuito, do acesso gratuito, e o modelo de negócio vai ter que encontrar algum jeito de convencer as pessoas que será preciso pagar para ter acesso a um tipo de informação, que ela pode encontrar algo similar, gratuito, mas ela prefere pagar. E por que ela prefere pagar? Ela prefere pagar porque essa informação, supostamente, ela tem uma qualidade que a outra não tem. Estou pagando um produto que é absolutamente diferenciado em relação ao gratuito que você vai encontrar. E o teu filme, ele coloca em questão exatamente a qualidade, né, da informação, né, a informação com qualidade. Aí realmente você está tocando um ponto nevrálgico desse momento de transição. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é isso, assim, algumas pessoas até dizem isso no filme, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, né? A gente está vivendo uma revolução, né? No meio dela às vezes é difícil de entender a revolução, né? Como é que vai ser? Porque, como tu disseste, né, tem um cara que escreveu aquela, não lembro o nome dele, escreveu aquela teoria da cauda longa, não sei o nome do cara, mas ele escreveu um outro livro chamado Grátis. E ele diz o seguinte: o que não for grátis vai acabar. As lojas vão ser grátis. Tu entra na loja e tem um monte de produto grátis, mas tu paga para entrar na loja e tem alguns produtos que não são grátis. Já que tu fosse lá, pegar um monte de coisa grátis, tu acaba comprando não sei o que. Ele começa o livro dele dizendo: se eu estou num café agora com internet grátis, baixei um programa grátis, estou usando não sei o que é caro aqui? O café.
todo mundo vem tomar o café tem fila no Café Expresso ali, então o cara vende café, mas tá... Então, como é que vai ser esse modelo de negócio que vai sustentar? Porque a investigação jornalística, o cara ia, porque assim, eu não sou jornalista e não fiz jornalismo nesse filme, com exceção do caso do Picasso. O caso do Picasso eu fiz jornalismo, eu fui no INSS, eu fui lá e tal. Mas eu não fui atrás do cara que jogou a bolinha. Eu não vou procurar algum de vocês aqui, eu não vou procurar um segurança do DEM da Baixada Fluminense, porque eu tenho filhos pequenos. Então não vou fazer isso, mas se alguém se animar ir lá, que vá, porque aquele cara jogou uma bolinha no cerro, ele era da segurança, e quem é que vai achar esse cara? Ninguém vai achar ele, eu não vou. Quem é que vai? Um jornalista. Alguém tem que ir lá, tem que ser pago para isso, tem que ter o salário para fazer isso, tem que pesquisar, tem que ir atrás. Informação custa muito dinheiro. Tem que ter um editor que acha que essa matéria é interessante. E tem que dizer, então que diga, isso aqui é bacana, é importante achar esse cara, porque esse cara jogou essa bolinha, né? Isso não é uma boa matéria. Para mim parece uma matéria ótima. Eu gostaria de saber porque ele jogou aquela bolinha. Talvez o salário dele tivesse atrasado, não sei o que aconteceu. Mas a mira dele é boa, hein? Jogou uma bolinha, isso vale bastante. E, enfim, então isso, como é que o jornalismo vai se sustentar? Como é que nós vamos continuar? Esse problema, porque a gente adora falar de teorias e tal, mas a coisa prática, né? O livro, ele foi inventado pelos cristãos lá no século I, quando se inventou um papel costurável. Na hora que se inventou um papel que dava para costurar e juntar assim, inventaram o livro. Na hora que a ARRI inventou uma câmera, a ARRI-2C, que é uma câmera de 35mm que podia caminhar, inventou-se um neorrealismo. Não foi só porque as pessoas acharam bacana, porque tinha uma câmera que dava para levar na mão. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, só funciona com uma ARRI-2C, com uma câmera que existia até, não tinha câmera na mão nenhuma, entendeu? Era um negócio gigantesco. Então, a tecnologia, ela transforma inteiramente a mídia, entende? Então, quando inventaram o digital, todo mundo achou bacanérrimo, só que a indústria fonográfica acabou. Meus filhos não compram disco, as pessoas não compram disco porque o preço baixo. É igual a mesma qualidade, é grátis, eu gosto de comprar disco. Então, a tecnologia, ela muda inteiramente as coisas. E a tecnologia mudou o jornalismo e continua mudando. Mas o jornalista precisa ser pago. E o artista, o cantor, os compositores, como é que vivem? Os cantores vivem de show, mas os compositores vivem de como, se não tem mais disso? Então, a tecnologia vai mudando. Então, é a hora, o jornalismo tem que se reinventar. Bom, eu preciso viver disso, eu preciso ser pago para isso. A mesma coisa dos cineastas, os filmes, todos estão disponíveis na internet, todos. Basta entrar e pode ver agora, aqui, qualquer filme que quiser. De graça, vai ter ao vivo. Então, alguém tem que pagar na hora da produção. Como é que vai ser isso? Não tem, essa resposta não existe. Realmente, eu acho que estamos num momento de transformação e não sabemos como isso vai ser. Acho que vai passar por isso. Vai passar por... Bom, isso é muito melhor. É muito melhor pagando 10 pila pelo site. É muito melhor. Então vamos pagar 10 pila. Um monte de gente pagando 10 pila, pronto. Então, acho que vai ser assim. Rosário. Jorge, eu queria que você falasse do elenco do filme, da peça. Porque talvez aquela mocinha loura linda lá, a Pecúnia, seja de fora, mas o elenco é todo gaúcho. Ela também. Então esse é 100% gaúcho, né? 100%. Você sempre levou atores de fora e tal. E nesse, então eu queria que você falasse quem são, alguns eu já vi nos seus filmes, mas quem são aquelas pessoas. E a outra coisa, isso aqui é um comentário que não sei se você tem a menor ideia, mas a história da bolinha, se todos os veículos tivessem continuado em uníssono, aquilo ia virar uma verdade, não é? Sim. Porque por mais que a internet destrinchasse, ficasse fazendo aquela dissecação lá daquele episódio, mas a imprensa formaria uma... Mas houve o SBT, parece que primeiro criou uma dissonância, mostrou que aquilo não era bem uma arma letal, aquilo era um papel e não sei o que e tal. Como é que aquele episódio repercutiu? Tá, Porque houve uma dissonância dentro da mídia, da grande mídia. Primeiro, rapidamente, a questão do elenco. Todo elenco é gaúcho. Todos eles, quase todos eles, eu já tinha trabalhado alguma vez com eles. A Janaína Kramer fez vários filmes, fez o Sanduíche. Quase todos eles estão no Doce de Mãe, com alguma participação pequena, várias participações. Faz a Pecúnia é a Elisa Volpato.
Ela mora em São Paulo agora, mas ela é gaúcha e, enfim, já tinha feito o Home Club comigo e ela é a neta da Picucha no Doce de Mãe. Bom, por que todo gaúcho? Bom, são ótimos atores e porque eu precisava, porque assim, os filmes, normalmente eu filmo em um mês, 45 dias, esse eu levei 6 meses filmando. Desde o primeiro encontro, aquela cena que abre o filme, é a primeira vez que eles têm contato com a história. Eles não sabiam, convidei os 14, já escalados para o papel, porque a primeira dificuldade foi essa, são 36 personagens na peça. Aí é um quebra-cabeça para entender com quantos dá para montar. Aí esse aqui substitui esse compra a cena com esse não, depois de muitos cálculos, chega a conclusão que com 14 dava para montar. Só que eu precisava deles durante 6 meses, desde o primeiro ensaio até a encenação. Eu registrei as leituras, registrei os ensaios todos, então eu não podia ter gente de fora indo e voltando, eu precisava de gente que morasse todo mundo lá. Então o elenco é todo gaúcho. Talvez eu esqueça o nome de alguém se eu for citar os 14, mas no site do filme tem lá fotos e tem o nome de todos eles. Quanto à questão da bolinha, esse assunto é grande. Sem querer testar hipóteses, eu vou te dizer o seguinte: o que eu acho que aconteceu? O que eu acho comigo? Posso publicar? Não devia dizer isso, né? Eu estou publicando uma coisa que eu não sei, mas enfim, é a minha, eu acho, meu palpite. Meu palpite é o seguinte: vamos armar um rolo aqui, porque tinha Ibope sexta, isso era quarta, tinha eleição segundo turno chegando, Serra caindo, Dilma subindo, vamos armar um rolo. Vamos para um lugar onde é fácil de armar um rolo, onde o Serra tinha demitido vários caça-mosquitos lá e o pessoal não gostava muito dele por lá. Tinha vários ali líderes que não gostavam muito dele. Índio da Costa e sua turma, vamos todos para lá. Foram armar esse rolo. Minha opinião pura, total opinião, o Serra não sabia de nada. Aliás, tenho certeza disso, até porque para atuar melhor que não soubesse de nada mesmo. Aí o que aconteceu? Uma bolinha, pum, take 1, perfeito. Registrou. Filmaram a bolinha? Filmaram. A própria câmera do PSDB filmou, né? Ótimo. Arma o rolo. Telefone, Serra atende o telefone, fala no telefone, guarda o telefone, passa a mão na cabeça e é recolhido por aquele mesmo segurança para dentro de uma van e levado para fazer uma tomografia computadorizada. O programa do PSDB virou isso, todos os casos de Caxias e toda a violência, essa violência, o programa foi todo em cima daquilo ali. Aí alguém olhou a bolinha e disse: essa aqui é uma bolinha de papel, pessoal. Alguém percebeu que aquela bolinha não era o suficiente. E aí inventou-se milhões de teorias, uma fita pesadíssima, com 2 quilos. Eu acho que a Globo falava um objeto. Um objeto de 2 quilos. O Lídio falava em 2 quilos. Um objeto... Não, vocês conhecem o site do professor Ariovaldo? Isso é divertido. É um cara que faz uma sátira, ele publica sempre notícias, assim, ele é um radical de extremíssima direita, mas assim, o mais direitista do mundo. E ele, sobre o filme, quando o filme passou em São Paulo, ele publicou assim: filme denuncia grave atentado contra e ele assim, um objeto pontiagudo, venenoso e radioativo atingiu esse negócio assim. Muito bem, aí criou-se uma história de que é um grande objeto pesado que ninguém viu, nunca viu, se tentou mostrar e nunca ninguém viu o outro objeto, só se viu a bolinha. Só que todo mundo falou do tal objeto que ninguém viu e ninguém falou da bolinha que todo mundo viu. Então eu disse: bom, mas quem é que jogou essa bolinha? Eu quis falar da bolinha que estava visível. Tinha 5 câmeras filmando a bolinha. Uma delas, que era da Band, filmava assim e lá estava escuro. Mas eu cheguei: bom, talvez no original, porque eu tinha a imagem da internet, talvez no original eu possa ver a pessoa lá. Só que eu tinha que ter o original da fita. E aí eu disse: como é que eu vou, sem alertar os gansos, como se diz no Rio Grande, como é que eu vou pedir essa matéria? E aí eu só vou ter que pedir sem saber.
E aí compramos. Foi a única imagem que a gente comprou, a fita original, sem saber se ia aparecer ou não. Quer dizer, vocês imaginam a minha surpresa quando o Jonatas, lá no Azteca, começou a mexer na regulagem, clareou e se enxergou o rosto dele, cara. Mas eu comprei a fita sem saber se apareceu ou não. Só pelo ângulo, parecia, lá tem uma zona escura que a bolinha vem de lá. Talvez, se a gente tiver a qualidade melhor, a gente consiga ver. E a gente conseguiu ver. Mas aí foi a coisa mais complicada do texto ali, porque é o seguinte, não se vê o rosto dele no momento exato que ele joga a bolinha. Tem uma diferença de 1 segundo, porque passa a mão do Índio da Costa no meio, né? No nosso caso, JFK, a versão do Piniquim, né? Passa a mão do Índio na frente, então se vê o rosto dele na hora que a bolinha está chegando. Tem 1 segundo de diferença. Então eu posso afirmar com absoluta convicção, com 100% de certeza que foi ele que jogou? Não. Eu posso afirmar com 99% de certeza que foi ele que jogou, mas não com 100%. Eu não tenho ele jogando, né? Eu tenho aí a cara dele, a mão e uma bolinha chegando. E a mão. Então eu não fiz a pergunta para os jornalistas, foi ele que jogou. Eu fiz a pergunta, eu posso afirmar quanto de certeza eu tenho que ter para acusar uma pessoa, né? E o jornalista precisa ter para acusar alguém, né? Porque esse critério, olha, se eu começar a falar disso, eles não saem nunca, né? Temos que almoçar alguma hora, mas enfim, as denúncias, a denúncia, dois casos mais, tá? Rápidos, vou tentar ser sintético. Caso contra a ministra Helenice Guerra. Bom, o sujeito que acusou, não estou julgando se houve malfeitos ou não, possivelmente, talvez tenha havido algum malfeito. Ela era presidente, ela era ministra da Casa Civil no momento, né? Relações de filho dela com lobistas, eu não sei o que houve, enfim, naquela salada toda, também não sei detalhes. Mas o sujeito que acusou a Helenice, os filhos da Helenice de cobrar propina, esse cara, ele foi preso 2 vezes antes da acusação e 1 vez depois da acusação. Não, estou fazendo confusão. Ele foi preso antes, o que foi preso depois é o outro caso. Esse foi preso antes. Ele foi preso por receptação de carga roubada, um caminhão contendo conservante de presunto. Esse caminhão roubado, ele receptou o caminhão, escondeu e tentou vender para o próprio dono. Foi denunciado por um motoqueiro que fez parte da coisa, ele foi na casa do cara com revólver tentando matar o cara. Isso é tudo público, tá? Ele foi julgado e foi preso. Esse cara foi o que denunciou a Helenice. Ele estava pleiteando um financiamento do BNDES de 3 bilhões, com B de bola, bilhões de reais, para a criação de um parque eólico no Nordeste. 3 bilhões, só para ter uma referência, foi o preço que o Fernando Henrique vendeu a Vale do Rio Doce. Esse cara queria 3 bilhões de financiamento do BNDES. Ele não tinha projeto, não tinha terreno, não tinha nada. E ele disse que não conseguiu os 3 bilhões do BNDES porque ele não pagou propina no BNDES. Esse cara foi fotografado, parecia uma foto da Calvin Klein, assim, um cara todo de preto, uma foto linda no jornal, na Folha, né? E ele, na denúncia, não na Folha, mas num outro jornal, ele falava de 2 filhos do ministro das Relações Exteriores, que não tem nenhuma relação com o caso, que moram fora do Brasil, não lidam com política, um deles parece que até estuda cinema, moram fora do Brasil, e eles são citados na denúncia desse cara como intermediários da coisa. Não houve nenhuma apuração, a fonte tinha credibilidade 0, e aquilo virou notícias e notícias e notícias, entendeu? Essa é a questão. O outro caso que eu ia citar, do cara que foi preso, é o do Orlando Silva. Aquele cara que denunciou o Orlando Silva, o ministro recebia, ele diz, a frase dele na Veja, a frase dele na matéria da Veja, que está dito assim, ele foi preso por corrupção, ele é dono de uma academia de jiu-jitsu em Brasília,
um cara ruim para ser inimigo dele, ele um convênio de 2,5 milhões, ele desviou 1,5 milhão, dinheiro para a educação de crianças carentes. Esse cara desviou 1,5 milhão desse dinheiro. Ele já tinha sido preso 2 vezes. E ele, depois de solto por uma investigação provocada pelo Ministério, ele denunciou com aquela frase que está na reportagem. Na época, por um dos operadores do esquema, ou seja, um dos bandidos do banco, eu fiquei sabendo que o ministro Orlando Silva recebia dinheiro na garagem. Essa é a frase que está na matéria. Isso virou capa da revista, manchete da matéria, cartaz na banca. O ministro recebia dinheiro na garagem. Qual é a apuração? Qual é o critério? Qual é a credibilidade dessa fonte? Esse cara que foi preso 2 vezes antes, foi preso 2 anos depois, talvez esteja preso, foi preso depois, também por receptação e ocultação de máquinas de construção, alugou e roubou, e foi preso de novo. Essa era a fonte da denúncia. Houve algum mal feito? Talvez, mas nada que justificasse manchetes e tal, com uma única fonte como essa. Então, esse tipo de apuração, isso depõe contra o jornalismo. Isso depõe contra o trabalho sério de jornalistas, entende? Porque isso é base para fazer uma matéria, de capa? Acho que não. Tem uma pergunta, João, uma curiosidade. Como você falou em produção... Eu vou Rodrigo Zavala, trabalho no Cinema Web, em São Paulo. E como você falou de produção, eu me lembrei que no documentário aparecem cenas dos protestos do ano passado. O que é muito interessante nos protestos é que tínhamos de um lado a grande imprensa era um tanto estilizada nas ruas, ela também era estilizada porque tinha uma imagem equivocada do que estavam nos protestos, não só por uma ideologia dos jornais, etc., mas também pelo desconhecimento do que estava acontecendo nas ruas. E em determinado momento você fala-se, né, dos coletivos, e muito se viu, quem acompanha, principalmente em mídias sociais, esses coletivos vêm atuando como jornalistas, mídia ninja, entre outros. De algum momento você quis mexer nessa história ou não? Não, no começo do filme eu digo lá para os atores assim, estou fazendo um documentário e ao contrário da ficção, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então tem coisas que entram no filme, como a história de Jânio sobre o Glauber, como o Papa, que eu mesmo filmei, porque o Papa passou no Rio, eu estava lá e filmei aquelas pessoas, e como esses movimentos de rua. Esse movimento começou em Porto Alegre, a primeira manifestação foi em Porto Alegre. E aí eu já tinha no roteiro do filme um bloco sobre as ruas, sobre ir para a rua, que eu queria falar sobre Euclides, né, o Euclides da Cunha, porque os Sertões, ele tem talvez uma das coisas mais admiráveis do livro, seja essa transformação que Euclides sofre durante o processo. Ele sai de São Paulo com uma ideia, vai fazer a matéria dele lá para o Estadão e muda de ideia durante o livro, enfim. Então, essa ideia de que o cara tem que ir para a rua, né, a necessidade de sair da frente do computador, de ir para a rua. Então, quando teve aquelas manifestações de rua, eu disse, bom, vamos lá, vamos para a rua, vamos filmar isso, né? E filmamos as manifestações que lá começaram por questão de aumento de ônibus, né? Era essa questão. Depois a coisa se ampliou e virou o quê? Não sei. Até hoje eu realmente não sei o que ela virou. Porque tem um grande movimento, mas é meio contra a Copa, contra o Banco Itaú, mas contra as instituições em geral. Contra qualquer coisa que estiver na minha frente, meio assim, né? Porque no Leblon quebraram uma loja de vestidos, quebraram toda coisa, quebraram bicicleta pública, quebraram, enfim. Há uma certa raiva contida assim, contra qualquer coisa e sobre algumas coisas específicas, como a passagem de ônibus, melhor qualidade de ensino, enfim. Então eu quis registrar aquele momento ali. E te juro que eu cheguei a pensar em entrar para o Mídia Ninja, falar com alguém dessa área aí, mas também não deu muito tempo e já era muito. E também então, a gente não sabe exatamente
é muito confuso isso, porque como tu dissesse assim, a imprensa, isso mesmo, é contra a Dilma, vamos filmar. Só que os caras foram lá e levaram pau, porque eram contra a imprensa também, né? Então ninguém sabia muito bem sobre o que era, quem que eles estavam a favor de quê. A gente sabe que eles são contra, mas eles são a favor, a gente não sabe até agora. Agora, uma coisa eu garanto, depois que eu vi o comercial do Itaú, vai ter Copa. Bom, gente, muito obrigado pela presença da imprensa em peso. Tá, muito obrigado. Até amanhã, mais um